É possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Ser batizado nas águas garante salvação? A salvação, ela é um ato físico ou é um processo? O que você acha? Qual a sua opinião? Vamos aprender hoje tudo isso aqui na Escola Bíblica Online. Eu sou o Diácono Gilson e estaremos agora começando a nossa aula de hoje. Vamos lá? Enquanto eu respirar, cantarei a ti até meu mundo acabar. Te louvarei, Senhor, até te encontrar e ao teu lado estar. Te buscarei, Senhor. Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade a mais uma aula da Escola Bíblica Online, né? Ainda estamos em regime de quarentena, mas isso não nos impede de termos o conhecimento, de entendermos um pouco mais sobre a palavra do Senhor. Hoje nós estaremos estudando a nossa lição de número 13, né? A última lição do segundo trimestre, aonde tem como título O Novo Homem em Jesus Cristo. A verdade prática dessa lição, ela diz o seguinte: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Tá? O texto áureo dessa lição, ela está no livro de Efésios, no capítulo de número 4, versículo 13, que diz assim: Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 13. Hoje, a nossa lição de número 13, que tem como título O Novo Homem em Jesus Cristo. Eu sou o Diácono Gilson e estou compartilhando com você esta aula de hoje. Eu peço a você que neste momento pegue a sua Bíblia ou a sua revista, né? Se você for, essa revista é a lição de número 13. Hoje estamos na última aula desse estudo bíblico e a partir do próximo domingo nós vamos entrar na próxima lição, tá bom? A igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Vamos estar falando sobre a carta de Éfeso, né? Carta aos Efésios, e tem todo um conteúdo muito bom e contamos com você aqui também, ok? Então vamos lá? O novo homem em Jesus Cristo. A leitura bíblica, ela está no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 3, versículos de número 1 até o 16. Tá? Vamos lá fazer a nossa leitura? E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra aonde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu
e disse-lhe: Como pode ser isso? Jesus respondeu-lhe e disse-lhe: Tu és mestre em Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que palavra maravilhosa, não é? E nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. É possível nascer de novo? Vamos entender isso. Temos que apresentar, né, nesta aula de hoje, o nascimento do novo homem, a justificação do novo homem e enfatizar a santificação do novo homem. Vamos lá? A introdução, ela diz o seguinte: é possível alcançar a perfeição espiritual? Já começa com uma pergunta, né? Na sua opinião, você acha que é possível que nós conseguimos, nesse corpo normal, terreno, pecador, alcançarmos a perfeição espiritual nessa vida? E logo no início nós encontramos também essa resposta. Do ponto de vista humano, não. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Se nos valermos da nossa força, jamais alcançaremos, mas em Jesus Cristo, nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Dessa forma, o ideal é que Deus estabelecera para o primeiro Adão tornar-se possível em seu filho, o último Adão. Da nossa própria força, é simplesmente impossível conseguirmos alcançar a perfeição espiritual. Porque a perfeição espiritual, o nosso corpo ele é pecaminoso. Nós nascemos debaixo do fruto do pecado. Não é? E se buscarmos tentar alcançar essa perfeição espiritual, essa santidade, nosso corpo, ele não permite. Por quê? Porque nós estamos debaixo do pecado. Nossa carne, ela muitas das vezes vai entrar em conflito com o nosso querer espiritual. Então, da nossa própria força, é impossível você alcançar a perfeição espiritual sozinho. Mas quando você entrega a tua vida para Deus, quando você entrega a tua vida para o Senhor Jesus Cristo, aceitando-o como único e suficiente Salvador da sua vida, você está assumindo uma responsabilidade que é de não mais você guiar a tua vida, não mais você direcionar a tua vida, mas a partir deste momento, o próprio Deus é quem te guiará. E a partir do momento que ele te guia, ele se responsabiliza por te capacitar, te aperfeiçoar, te dar graça e condições para você poder assumir a responsabilidade de buscar a santificação em um processo longo, mas necessário para as nossas vidas. Amém? Vamos lá. O nascimento do novo homem. Como se dá este nascimento do novo homem? Né? A nossa leitura bíblica, ela traz a narrativa sobre Nicodemos, quando questionado, né, sobre este novo nascimento, e ali ele traz todo o diálogo entre Nicodemos e o próprio Senhor Jesus Cristo. E ali, o próprio Jesus ele responde, né, no capítulo 3, no versículo de número 5. Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Né? Nicodemos ele acompanhava. Quem era Nicodemos? Nicodemos ele era um Quem era Nicodemos? Nicodemos, ele era um fariseu e também era uma autoridade do povo judeu. Né? Ele se interessava pelos ensinos e os estudos do Senhor Jesus Cristo, porque ele ouviu muito falar. Então, criou no seu coração, né,
a curiosidade, a vontade de conhecer esse Cristo, né, que traz tantas boas palavras, palavras tão bonitas, e por criar este interesse na sua vida, ele se encontrou com o Senhor Jesus. E ao questionar a Jesus o que era necessário para ter a salvação, Jesus lhe responde: necessário lhe é nascer de novo. Mas ele não entendia, ele ainda não conseguia compreender, né, com a sua visão carnal, o que era esse nascer de novo, né? O que era esse nascer do novo homem. E o nascimento do novo homem não é gerado nem na carne nem no sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. Vamos detalhar um pouquinho mais sobre isso. O nascido não do sangue e nem da carne. No prólogo de seu evangelho, o apóstolo João, ele afiança que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Nascido não do sangue e nem da carne. No prólogo de seu evangelho, o apóstolo João afiança que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Não é gerado nem do sangue e nem da carne, mas de Deus. Apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus através dos méritos de Jesus, o último Adão. O novo homem é um homem transformado, um homem que tem sua vida mudada através do Espírito Santo de Deus, mas em virtude do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Né? O homem perfeito que Adão não conseguiu ser, né, diante de Deus, nós hoje conseguimos alcançar, né, chegar próximo desse querer de Deus para a nossa vida através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando Jesus Cristo entregou a sua vida na cruz do Calvário por amor a nós, ele nos deu a intimidade para se aproximarmos mais do Pai. E com isso, nos deu brecha para termos essa comunhão direta, de perfeição, né, de alcançarmos ali o que o Senhor ele espera de nós, que é andar em sinceridade, em retidão, né, procurar, como foi dito, né, como Abraão disse, né, quando o Senhor falou para Abraão, andar na presença do Senhor e tentar ser perfeito. Esse é o nosso desafio de cada dia, o desafio do homem nascido não da carne e nem do sangue, mas sim do Espírito. A atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossa vida. Ao nascer de novo, o homem experimenta um novo Gênesis, a comunhão plena com o Pai. Romanos, no capítulo 8, no versículo 16, você vai encontrar uma referência muito legal, que diz assim, que Romanos 8, 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Né? Quando você entrega a tua vida para o Senhor, há uma mudança. E essa mudança, ela não é apenas uma mudança física, não é uma mudança externa, não é uma mudança em que se vê fora do corpo, não, pelo contrário. É uma mudança que ocorre de dentro para fora, né? É uma mudança sobrenatural. Mas por que você está querendo dizer isso, Diácono Gilson? Entenda, essa mudança que ocorre na nossa vida, né, de o velho homem, ele morre a partir desse momento, porque agora você está com o objetivo de buscar uma novidade de vida para você. E o Espírito Santo, ele tem essa função, que é justamente transformar a nossa vida, mudar o nosso ser, fazer com que nós venhamos a ter uma nova visão do plano de Deus para a nossa vida e também nas nossas atitudes. Sim, aquele homem que antes ele era um homem truculento, um homem bruto, um homem que ainda não tinha essa intimidade com o Pai, a partir do momento em que ele aceita Jesus Cristo na sua vida, ele passa a mudar o seu jeito de ser. Né? Ele consegue se perceber que há uma diferença. Algumas pessoas podem até mesmo olhar e dizer, olha, mas está acontecendo alguma coisa diferente com ele não está como antes. Não é? Isso aí chama-se poder e agir do Espírito Santo de Deus na nossa vida. O Espírito Santo de Deus é responsável por agir e transformar o nosso coração para fazer o seu querer. Amém? Vamos dar continuidade aqui? Nascido de Deus
É. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como o ato de nascer de Deus. João, no capítulo 1, no versículo 12. Isso implica a aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Apocalipse 13, versículo 8. Tornar-se uma nova criatura em Cristo é o auge da bem-aventurança humana. Logo, nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé. Vamos ver a referência em João, no capítulo 1, no versículo de número 12, o que diz? Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, e nem da vontade do varão, mas de Deus. Né? Esse texto ele nos traz a informação de que nós somos hoje transformados pelo Espírito Santo de Deus, mas não por nossa vontade ou pela vontade da nossa carne, não, mas sim pela plena e perfeita vontade do Senhor. O Senhor que assim quis fazer para a nossa vida, Ele que assim quis nos aceitar, né, como seu filho. E hoje nós rendemos graças ao Senhor por isso. No tópico 1, o item 3, diz assim: nascido da água. Na sua opinião, ser batizado nas águas garante salvação? O fato de você ser batizado nas águas quer dizer que você está salvo? Na classe de discipulado, nós aprendemos que o batismo nas águas nada mais é do que um reconhecimento de compromisso. A partir do momento em que você se batiza nas águas, você está afirmando, mostrando para todo o mundo, para que todos vejam e saibam que você tem um compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Né? Semelhantemente, posso até usar o exemplo, né, de um casal de jovens que estão namorando, mas que resolvem se casar. Então, eles resolvem passar para um segundo estágio, que é o noivado. E qual é o símbolo do noivado? É uma aliança. Essa aliança, por mais distante que você esteja da pessoa, né, mas que consiga ver e ver que ela está usando uma aliança na sua mão direita, você vai entender que aquela pessoa ela é noiva, ela tem um compromisso, ela tem uma responsabilidade com alguém. Assim mesmo é o batismo nas águas para nós. Por quê? Porque o batismo nas águas, ele é o reconhecimento, né, que Jesus Cristo deu a sua vida na cruz do Calvário por amor a nós, e hoje nós também queremos entregar a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo, reconhecendo Ele como nosso Salvador. Mas o batismo não garante a salvação, entenda isso. A salvação, ela é um processo, né, que é adquirido pela nossa fé. A nossa fé em Cristo Jesus é o que vai nos garantir, né, a trilhar este caminho para alcançar a salvação. O batismo em águas só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Tá? A fé é a chave fundamental para se alcançar a salvação. Se devidamente observado, simboliza não apenas a morte do velho homem, né, e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que o recebe como Salvador, o Senhor Jesus. Dessa forma, cumpre-se o que Paulo escreveu, asseverando que Jesus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Dessa experiência ressurge o novo homem em Jesus Cristo. Quando você aceita o Senhor Jesus Cristo, que você está na igreja e você ouve aquela palavra maravilhosa, e aquela palavra ela surte um efeito na tua vida, e você resolve entregar a tua vida nas mãos do Senhor. E aí você vai até lá na frente, você levanta a sua mão, reconhece Jesus Cristo como teu Salvador diante de toda aquela multidão, diante de toda a igreja. Mas aí, com o passar do tempo, você vai aprender um pouco mais da palavra, um pouco mais dos ensinamentos, a ponto de chegar ao nível de você decidir assumir um compromisso maior.
É isso mesmo. Você vai chegar ao ponto de dizer, eu quero assumir um compromisso maior com Deus. Eu quero ter uma responsabilidade maior com Deus. Como eu faço para adquirir isso? É o batismo nas águas. Quando você tem consciência e entende, com entendimento, que Jesus Cristo, ele é o teu Salvador. Ele é aquele que vai salvar a tua vida, ele é aquele que guia a tua vida a partir desse momento, e você quer reconhecer isso e quer mostrar para todos que a tua vida está nas mãos do Senhor. Então, você assume o compromisso de se batizar nas águas, né? Como reconhecimento de Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Nascido do Espírito, tópico item 1, tópico 3. Tópico 4, perdão. A regeneração, ela só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. É ele quem opera o novo nascimento. Esse ato regenerador não pode ser explicado em linguagem humana. João, capítulo 3, versículo 8. Somente a partir desta ação sobrenatural em nossa alma é que o novo homem em Cristo torna-se possível. Gálatas, no capítulo 6, versículo 15. Dá uma lidinha nessas referências que você possa compreender com mais cautela, né, o que está sendo dito aqui. Olha só. Vamos ver o que está escrito em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 8. Quando o escritor ele está trazendo, né, menção de que a regeneração ela é uma mudança. Tem que haver mudança. Não tem como você aceitar Jesus Cristo como teu Salvador, você se sentir preparado para se batizar, para descer nas águas, para assumir o compromisso com Ele, mas se não há uma mudança. E essa mudança quem faz é o Espírito Santo de Deus. Mas é necessário que venhamos entender que o Espírito Santo de Deus, ele é educado. Ele não entra na casa de ninguém sem ser convidado, ou tampouco que lhe abram a porta para que ele entre, tá? É necessário que você queira que o Espírito Santo de Deus faça mudança na tua vida. É necessário que você esteja disposto a deixar o Espírito Santo de Deus entrar na tua vida, mudar o teu caráter, moldar o teu caráter, né, no padrão de Cristo e também mudar as tuas atitudes, tá? É algo muito difícil porque você tem que negar ao teu querer. Você tem que negar a tua vontade, né? A nossa vontade humana, carnal, né? E deixar Cristo mudar a nossa vida. Olha só, em Gálatas, no capítulo 6, no versículo de número 15, diz assim: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Não importa se você tem 10, 20, 30 anos de evangelho, tá? Você pode ter 50 anos de evangelho, mas ainda não ser impactado pelo poder de Cristo, pelo poder de regeneração que o Espírito Santo de Deus faz na nossa vida. Mas que isso, Diácono Gilson? Eu tenho 30 anos de evangelho? Sim. O fato de você ter muito tempo de evangelho não quer dizer que você tem muito tempo de conversão, de libertação, de transformação, de regeneração, tá? Porque a partir do momento em que eu estou no evangelho, mas que eu não abro o meu coração para Jesus me transformar, para Jesus mudar a minha vida, eu simplesmente estou fechando a porta para Jesus Cristo fazer o processo de regeneração. O processo de regeneração é um processo que leva tempo, né? E varia de pessoa para pessoa. Para algumas pessoas, Jesus Cristo ele tem um processo de regeneração de uma forma rápida, de uma forma extraordinária. Já para outros não. Para outros é um processo um pouco mais demorado. Mas então o que vai determinar o processo de regeneração na minha vida? Primeiro, é eu querer. Primeiro é eu querer, eu deixar, eu abrir o meu coração para que Jesus Cristo me regenere, me transforme, me mude o meu jeito, mude o meu pensamento, o meu ponto de vista das coisas, né? Primeiramente eu preciso entregar a minha vida ao Senhor. Não é apenas levantar a mão lá quando eu aceitei a Jesus Cristo, né? Há anos atrás, não, pelo contrário. É eu entregar a minha vida na mão de Jesus Cristo todos os dias.
Quando você entrega a tua mão, tua vida nas mãos do Senhor todos os dias, Ele vai trabalhando a cada dia. Ele vai moldando, Ele vai lapidando, Ele vai transformando o teu ser a ponto de que as pessoas vão passar a observar, sem que você fale uma só palavra, mas vão observar que em você há algo diferente. Quer ver um exemplo disso? Da regeneração. Quando o Senhor Jesus Cristo ele foi crucificado, ele foi preso, né? E estavam no caminho do Gólgota ali e ele foi crucificado. Pedro, né, quando ele negou a Jesus, a Bíblia nos diz, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 26, o versículo de número 73, né, traz a narrativa de quando Pedro ele negou a Jesus. E no versículo 73 há uma frase muito interessante que diz que depois que ele já tinha negado Jesus 2 vezes, a terceira vez ele se aproximou de um grupo de pessoas que estavam ali próximas, né, para tentar se camuflar na multidão, com medo de ser preso, né, apedrejado, né, ser preso por ser um dos discípulos de Jesus que andavam com Jesus, que tinha acabado de ser crucificado. E o mais interessante é que o texto diz que em um dado momento alguém olha para Pedro e diz: ei, mas tu és um daqueles que andava com Jesus. E Pedro diz: não, eu não sou. E aí alguém fala: ei, mas a tua fala te condena, porque tu falas como ele. Entenda uma coisa, Pedro, embora ele ainda não entendesse, não percebesse o que estava acontecendo na sua vida, mas ele já tinha aberto o seu coração para o Senhor Jesus Cristo o transformar. E o processo de regeneração nos faz com que as pessoas passem a ver Jesus Cristo em nós. Eu não preciso estar com uma Bíblia debaixo do meu braço para dizer que eu sou cristão. Eu não preciso estar dentro de uma igreja, como estamos aqui hoje, não é? Para provar que sou cristão. Não. O verdadeiro renascimento em Cristo Jesus na minha e na tua vida tem que acontecer de forma espontânea, de forma natural. É necessário apenas que as pessoas passem a ver Jesus Cristo na minha e na tua vida. E aí, eu trago para você uma pergunta muito bonita e interessante. Como será que as pessoas estão vendo Jesus Cristo na tua vida? Será que as pessoas veem Jesus Cristo em você? É uma pergunta que temos que nos fazer. Será que realmente nós já somos renascidos? Será que nós verdadeiramente estamos deixando Jesus Cristo mudar, transformar a nossa vida? São perguntas que nós precisamos nos fazer, porque a cada dia nós somos moldados pelo Espírito Santo. Ele está disposto a nos moldar, mas nós precisamos querer, nós precisamos abrir a porta, né? Como diz lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus Cristo ele não vai invadir o teu coração, não vai invadir a tua vida, ele te respeita, tá? Mas é necessário que você abra o teu coração para que o Senhor ele te transforme, ele te mude. Justificação do novo homem. Quem nos justifica? Será que eu posso chegar diante de Deus e simplesmente justificar as minhas atitudes, os meus feitos, os meus erros e os meus acertos? Não, né? Porque por mais que nós queremos justificar nossas falhas, nossos erros, precisamos entender que sempre estaremos errados. Porque nós estamos debaixo do pecado. E o pecado ele nos impede de sermos justos diante de Deus. O pecado, ele simplesmente faz separação entre nós e Deus, né? Então, por esse motivo, nós precisamos entender que o próprio Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus na nossa vida, é o que nos justifica. Olha só, o novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, num contexto de injustiça e pecado. Por isso, precisa de um novo status diante do tribunal de Deus, a justificação pela fé. Diante de toda a sociedade, diante do homem, diante de Deus, diante dos anjos, somos pecadores. Mas aí, quando Jesus Cristo ele deu a sua vida na cruz do Calvário por amor a mim e por amor a você, ele simplesmente estava dizendo: ei, eu estou comprando essa briga. Eu estou comprando essa dívida que ele ou que ela tinha. E a partir de hoje eu justifico, a partir de hoje eu defendo, né, essa causa que
de que antes ele era pecador, mas a partir de agora não será mais. Entenda isso. O próprio Senhor Jesus Cristo é quem nos justifica diante de Deus. A inutilidade da justiça humana, né, que é o que estou falando, que nossa obra, ainda que boa e aparentemente meritória, né, dignas de méritos, não nos salvam, nem nos justificam diante de Deus. Aí, de repente, você pode pensar, mas eu não roubo, eu não mato, eu ajudo as pessoas, né? Eu sou uma boa pessoa, enfim. Por mais que você tenha atitudes que sejam boas aqui diante dos homens, você continua sendo um pecador, tá? Isso não vai tirar o rótulo de pecador da minha e da sua vida, não. O que vai tirar o rótulo de pecador na nossa vida, né, e nos dará o status de um renascido, né, de uma nova criatura, é aceitar Jesus Cristo como Salvador. Quando você aceita Jesus Cristo como teu Salvador, você está pedindo e assumindo a responsabilidade, ele está assumindo a responsabilidade por você. E agora você não é mais um pecador, mas sim uma nova criatura em Cristo Jesus. Ele é que nos justifica. Olha só o que diz lá em Efésios, no capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvo, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Coisa linda, não é? Por mais que a gente tente justificar nossa fé, justificar nossos atos, somos falhos. E a própria Bíblia ela nos fala sobre isso, dizendo que não é um dom seu, não. É um dom que Deus ele nos concede, né? Ele que nos concedeu a oportunidade de sermos nova criatura em Cristo Jesus, tá? Então, a partir desse momento, você é uma nova criatura em Cristo Jesus, aceitando a Ele como teu único e suficiente Salvador. E para completar, em Romanos, no capítulo de número 5, versículo 1, olha só o que diz. Deixa eu abrir aqui. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, né? Pela fé, nós somos justificados por Cristo Jesus, tá? É pela fé. A fé é a chave, a fé é a chave fundamental que faz com que a nossa salvação ela circule, ela rode, ela funcione e que o processo de salvação, de regeneração, de transformação, ele aconteça na minha e na sua vida. É necessário que tenhamos fé. A maravilhosa doutrina da justificação. Ao pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão e muito mais que uma anistia. Concede-lhe o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. Este é completamente perdoado e seus pecados inteiramente apagados. O Senhor Jesus Cristo é aquele que muda completamente a sua situação, tá? Através da fé que você tem em Cristo Jesus, ele muda totalmente a tua situação e ele te justifica, porque é uma obra maravilhosa que acontece através da fé que você tem em Cristo Jesus. O Senhor ele te justifica diante do Pai. Tá? Ele vai justificar, mas quer dizer então que a partir desse momento eu aceitei a Jesus Cristo, então eu não preciso mais responder aos meus erros, os meus delitos que cometi aqui. Não, entenda uma coisa, estamos falando de mérito espiritual. Se porventura em um passado você cometeu algum crime, você roubou, ou você matou, ou você fez qualquer coisa que seja ilícita, não é? E aí você hoje aceita Jesus Cristo como teu Salvador, diante do Pai, você está justificado. Diante do Pai, você é uma nova criatura. Mas o Espírito Santo de Deus vai te convencer e fazer você entender, tá? Que você precisa responder às autoridades humanas, tá? Você tem que responder às autoridades humanas e cumprir a justiça do homem que for necessária pela tua vida.
E você vai cumprir isso com alegria, porque agora você entende que o que você fez foi errado, mas que agora você é uma nova criatura e tem uma nova visão das coisas. E através dessa nova visão, você passará a compreender que Jesus Cristo, ele é o teu sustento de cada dia, ele é a tua base, ele é aquele que te mantém de pé a cada dia. Tá bom? O novo homem, ele é justo. Olha só. A partir da sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. Olha o que eu acabei de falar. De agora em diante, é um justo aos olhos de Deus. Haja vista o que houve com o ladrão que na cruz creu no sacrifício de Jesus Cristo, né? O ladrão que estava lá na cruz, né, ao lado do próprio Senhor Jesus Cristo, né, os dois malfeitores, e naquele momento ali ele reconheceu Jesus Cristo como seu Salvador. Ele reconheceu que Jesus Cristo não era digno de estar ali, mas que ele sim, né? E a palavra de Jesus Cristo para ele foi: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso demonstra com clareza que o Senhor Jesus Cristo estava justificando ele, né? Era como se Jesus Cristo estivesse tirando ele daquela cruz e carregando ele no colo. Entenda isso, mas por quê? Porque houve um reconhecimento. Ele mesmo falou: nós não somos dignos, né? Falou para o outro ladrão, o outro malfeitor que ali estava: nós somos dignos de estar aqui, mas este aí nada fez para estar ali. Entenda isso. Aquele ladrão, com todas as suas falhas, com todos os seus erros, ele reconheceu Jesus Cristo. Ele sabia que ele tinha que pagar pelos seus crimes, né? Pelos seus atos diante da sociedade humana. Mas ele reconheceu que Jesus Cristo, né? Ele era o Senhor. Que coisa linda. Então, entendemos, irmãos, que a fé que o Senhor Jesus Cristo ele nos capacita a cada dia a entendermos, ela justifica o homem, e o novo homem ele é justo. Justo a ponto de reconhecer que ele é pecador. Que eu sou pecador. Eu preciso melhorar a cada dia, eu preciso aprender um pouco mais. Mas precisamos entender que Jesus Cristo, ele é o Senhor da nossa vida. A santificação do novo homem. Vamos falar sobre santificação? Na sua opinião, a santificação, aceitei a Jesus Cristo hoje, fui lá na frente da igreja, levantei a minha mão, né? Aceitei a Jesus. Pronto, estou salvo, estou santo, estou puro, liberto, transformado? Não. É isso mesmo. A santificação, ela é um processo. Ela é um processo que pode durar 1, 2, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Tudo isso depende de pessoa para pessoa, depende da intimidade com o Espírito Santo de Deus que cada um de nós temos. Precisamos entender que a santificação ela é um processo que ocorre na nossa vida através do Espírito Santo de Deus e da nossa comunhão com Cristo, tá? Entenda isso. Precisamos compreender que o que vai determinar a minha santificação não é o fato de eu estar na igreja todos os dias, não é o fato de eu estar andando com a minha Bíblia, né, debaixo do braço todos os dias, ou simplesmente o fato de eu estar de terno, de gravata, né? Isso não é santificação. Precisamos entender isso. A santificação é algo que vem de dentro, tá? A santificação é algo, né, que exala de você, porque o Espírito Santo de Deus é quem vai te santificar a cada dia. Olha só, a santificação, ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida, até alcançarmos a estatura de varão perfeito. A santificação como posicionamento no exato instante da sua conversão. O pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo, por Deus e pela igreja. Já separado do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor. Posicionalmente é santo, embora esteja ainda em processo de santificação. Por que podemos dizer que aceitou a Jesus, você é um santo? Sim, porque a palavra santo ela quer dizer separado, tá? Você está separado, você foi escolhido, você foi selecionado, né, por Senhor Jesus Cristo para uma missão, para um propósito. Agora, as ferramentas que o Senhor ele vai te dar
para trabalhar na tua vida, para moldar você ao longo da tua vida, é o processo de santificação, tá? É um processo que ele é contínuo, vai acontecer durante toda a tua vida, tá? Haverá momentos em que você vai estar se sentindo, né, um campeão, né, pronto para vencer qualquer obstáculo, qualquer dificuldade, mas vai ter aquele momento em que simplesmente você vai se sentir pequeno, frágil, fraco. Que isso, Diácono Gilson? Mas eu tenho Cristo Jesus na minha vida. Sim. Mas vamos pegar o exemplo de algumas pessoas na Bíblia que passaram por isso, né? Entenda. Elias, ele foi um grande profeta do Senhor. Mas em um belo momento, quando ele viu que todos os profetas já haviam sido perseguidos, né? Estavam sendo uma grande perseguição ali aos profetas, e que todos os profetas já haviam morrido, a Bíblia nos diz que ele chegou a ponto de pedir a Deus a morte, né? Ele estava deprimido, ele estava chateado, ele estava aborrecido, se sentindo só. Mas não era Elias? Não era Elias que tinha acabado de vencer ali uma batalha, né, contra os profetas de Baal? Sim. Mas a santificação é um processo que acontece na nossa vida a cada dia. Então, às vezes é necessário que a gente vá lá para a caverna, buscar de Deus a santificação, tá? Porque aí quando você vai ver lá em 2 Samuel, você vai encontrar que em determinado momento Elias pediu a Deus a morte. Sabe qual foi a resposta de Deus? A Bíblia diz que Elias chegou debaixo de um zimbro, né? Uma árvore muito frondosa que tinha uma boa sombra, e ele deitou ali embaixo daquele zimbro e ele descansou. E a Bíblia diz que em dado momento, quando ele acordou, um anjo tocou no seu ombro e disse: ei, aqui tem pão, no ribeiro tem água. Come e bebe, porque muito comprido te será o caminho. Que coisa linda. E Elias, quando saiu dali, ele foi para a caverna. Sabe por quê? Porque às vezes é necessário a gente entrar na caverna para entender a voz de Deus. Porque Deus, ele fala com a gente todo dia. Deus, ele fala com a gente todo momento. Mas às vezes a gente está tão ligado, tão ocupado com as coisas da vida, e a gente não presta atenção, né, na brisa suave que o Senhor ele está falando com a gente. Como essa mensagem aqui hoje, o Senhor ele está falando com você: ei, eu quero te regenerar, eu quero te transformar, eu quero mudar a tua vida. Eu só preciso que você abra a porta para que eu entre na tua vida e faça uma mudança na tua vida. Para que isso aconteça, você tem que querer. Coisa linda. Então que nesse momento você possa abrir o teu coração e falar: Jesus Cristo, entra na minha vida, entra no meu coração. Eu quero que o Senhor faça morada na minha vida. Eu quero que o Senhor seja Deus na minha vida nesse momento. A santificação ela é um processo. É o que eu estou falando aqui, né? Acabei de falar. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, realmente terá de submeter-se a um longo processo de disciplinado processo de santificação, até que venha a alcançar a estatura de filho de Deus, tá? A santificação ela não acontece do dia para a noite, não, tá? Ela é um processo, ela requer tempo, requer vontade. Tá, eu preciso querer buscar santificação do Senhor a cada dia. Sabe por quê? Porque todos os dias nós somos afrontados. Todos os dias nós somos abordados pelo diabo para querer nos afrontar, nos confrontar e fazer com que nós venhamos a pecar e nos desviar do caminho do Senhor. Mas graças ao processo de santificação, que o Senhor todos os dias nos dá uma injeção de ânimo e Ele diz: levanta-te, vai, porque eu sou contigo. Todo dia pela manhã, quando você vê o sol raiar, né, você entenda que é o Senhor falando para você: ei, levanta, porque hoje eu te dei mais um dia para você buscar a minha presença, buscar a minha vontade, fazer o meu querer na tua vida. A santificação é a vontade de Deus no novo homem. O novo homem é impossível sem o processo de santificação. Quanto mais nos santificamos, mais parecidos nos tornamos com o Senhor Jesus. Somos seus imitadores. Logo, devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. Mas se pecarmos,
Mas se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda a injustiça e impureza. Que a Igreja de Cristo volte para pregar com mais instância e urgência a doutrina da santificação. Por que o escritor ele colocou esse texto aqui? Ele está nos mostrando que a vontade de Deus é que nós venhamos nos santificar a cada dia, que venhamos buscar a santificação de Cristo Jesus na nossa vida em todo o tempo e que possamos entender que a santificação ela é um processo que o Senhor Jesus ele realiza na minha e na tua vida. Que nós, irmãos, possamos viver essa santificação, né, que é a vontade de Deus. E que a cada dia estaremos enfrentando as barreiras, as dificuldades, né, o desafio que é buscarmos a presença do Senhor, né? Que através do processo de santificação possamos compreender que é a vontade de Deus que venhamos a ser santos na sua presença, na sua glória. Aleluia! Para concluir, quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus. E quando no arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor Jesus, porque esta é a promessa que ele nos fez por intermédio do apóstolo João. Amados, agora somos filhos de Deus, ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Sim, só assim, através do processo de santificação, através do processo de regeneração e através do plano de salvação, nós vamos conseguir alcançar a plenitude, né, de um novo homem, uma nova criatura em Cristo Jesus. Que você possa guardar esta palavra, que você aplique esta palavra no teu coração e que possamos, irmãos, viver a cada dia, né, esse novo ser, esse novo viver de Deus para nós. Amém? Essa foi a nossa aula de hoje. Se você gostou, deixa o seu joinha aí, né? Clica aqui embaixo nos comentários, deixa o seu comentário, o que você achou da nossa aula, né? E se inscreva no canal, tá? Para que você possa estar recebendo outros vídeos e acompanhar de perto o que está acontecendo, né, aqui na nossa igreja, na Assembleia de Deus, aqui na Rua das Ameixeiras, do pastor Isaac. Eu convido você a orar pelo nosso país. Nos ajude em oração. Ore pela sua família, junte-se com a sua família, né, para poder assistir a aula. Vai ser uma bênção e você vai conseguir verdadeiramente entender que o processo de salvação, primeiramente, ele começa dentro de nós, tá? O processo de salvação é um processo que ocorre dentro da minha e da tua vida, amém? Fique na paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus nos abençoe e que estaremos aqui, né, na próxima semana para mais um estudo bíblico da palavra do Senhor. Lembrando que a nossa próxima revista é essa aqui, Lições Bíblicas falando sobre Efésios, a igreja eleita, tá? Se você ainda não adquiriu a sua revista, procure alguma loja da CPAD ou para os nossos alunos, né? Se você ainda não tem a sua revista, me chame no WhatsApp, eu vou deixar aqui o link do grupo da nossa igreja, porque nós temos as revistas, já compramos as revistas, só não puderam ser entregues por conta da pandemia, né, do Covid-19, mas as revistas estão compradas, estão todas lá na igreja guardadas. Me avisa aqui quem ainda não pegou sua revista, que nós vamos estar providenciando aí a entrega da sua revista, amém? Fica com Deus, que Deus possa nos abençoar, né, em mais uma aula, amém? Até a próxima!